Meu pai me trancou no porão por me recusar a casar com seu sócio de 48 anos. Ele disse: "Você vale 2 milhões de dólares para esta família." Ainda me lembro perfeitamente daquele dia. Eu tinha acabado de terminar meu terceiro ano na universidade e voltei para casa nas férias de verão. Meu pai estava agindo de forma estranha, falava constantemente sobre uma oportunidade incrível e como nossa família finalmente iria subir na vida. Achei que ele estivesse se referindo a algum negócio. Mas na verdade, eu era o negócio. Rafael apareceu para o jantar naquela noite. Eu já o tinha visto algumas vezes antes, em eventos da empresa do meu pai. Sempre me causou arrepios pelo jeito que me olhava quando achava que ninguém estava vendo. Nunca entendi por que meu pai insistia tanto para que eu fosse a esses eventos, até aquela noite. Estávamos no meio do jantar quando meu pai começou a falar sobre como Rafael sempre me admirou, como ele seria um ótimo provedor, e como eu era sortuda por um homem tão bem-sucedido estar interessado em alguém como eu. Fiquei enjoada. Rafael apenas sorria, como se tudo aquilo fosse normal. Foi então que meu pai tirou uma caixa e disse que Rafael tinha pedido minha mão em casamento, e que ele já tinha dado a sua bênção. Achei que fosse uma piada de mau gosto. Olhei para minha mãe, que apenas encarava o prato. Meu irmão Hayden não conseguia me encarar. E disse para todos eles se ferrarem. Foi quando o rosto do meu pai mudou. Eu já o tinha visto bravo antes, mas nunca daquele jeito. Ele disse que eu não tinha escolha, que Rafael estava oferecendo 2 milhões de dólares para unir nossas empresas através do casamento. Levantei-me e disse que não estava à venda. Tentei sair da sala, mas Rafael agarrou meu braço e disse que já tinha sido paciente o suficiente, que meu pai o tinha prometido a ele. Entrei em pânico, peguei a primeira coisa que vi, uma taça de vinho, e quebrei no rosto dele. Tudo aconteceu tão rápido depois disso. Meu pai perdeu completamente o controle e começou a gritar dizendo que eu tinha arruinado tudo, que eu era uma ingrata que não entendia os sacrifícios que ele tinha feito. Rafael sangrava, dizendo algo sobre me domar e minha mãe chorava no canto. Tentei fugir, mas meu pai me pegou e me arrastou para o porão. Era um espaço acabado com banheiro, mas sem janelas. Antes, usávamos como sala de recreação, até que meu pai o transformou em depósito para suas coleções. Ele me jogou lá dentro e disse que eu só sairia quando estivesse pronta para pedir desculpas e aceitar minha responsabilidade com a família. Ouvi a fechadura girar. Gritei até minha garganta ficar em carne viva, mas ninguém veio. Passei as primeiras horas batendo na porta, implorando para sair. Meu celular estava lá em cima, sem nenhum jeito de pedir ajuda. Eu pensava, isso não pode ser real, eles não podem simplesmente me manter aqui. Alguém vai perceber que isso é insano. Mas ninguém veio. Eu os ouvia andando lá em cima. Ouvi a voz de Rafael na manhã seguinte. Ele ainda estava lá conversando com meu pai como se nada tivesse acontecido, como se a filha da casa não estivesse trancada no porão. Naquela noite minha mãe empurrou um pouco de comida por baixo da porta. Supliquei para que me deixasse sair. Ela apenas sussurrou que eu precisava cooperar, que meu pai tinha investido tudo nesse acordo, e que nossa família estaria arruinada se eu não aceitasse. Quando perguntei como ela podia deixar isso acontecer com a própria filha, ela disse que às vezes as mulheres precisam fazer sacrifícios pela família. E foi embora. No segundo dia, comecei a entrar em pânico. Continuava ouvindo a voz de Rafael lá em cima, e meu pai falando de negócios com ele. Estavam finalizando detalhes como se eu já tivesse aceitado. Comecei a perceber que eles não iam me deixar sair até que eu cedesse. Meu pai desceu naquela noite e empurrou alguns papéis por debaixo da porta, um contrato de casamento, e mandou eu ler, dizendo que assinaria no dia seguinte, querendo ou não. Disse que Rafael estava sendo generoso, considerando o meu comportamento. Foi então que ele disse: "Você vale 2 milhões de dólares para esta família, e você não vai arruinar esse acordo." Sentei naquele porão escuro, percebendo que nunca fui uma filha para ele, apenas um ativo, algo a ser trocado, propriedade. Foi Hayden quem finalmente me tirou dali depois de 48 horas. Ele parecia apavorado. Disse que não aguentava mais me ouvir chorar. Contou que nosso pai e Rafael tinham ido ao banco para organizar as contas da fusão das empresas. Disse que eu precisava fugir, que ele me daria um tempo antes de contar a eles. Mas quando subi, vi os papéis sobre a mesa da sala de jantar. O contrato de casamento já estava assinado. Meu pai tinha forjado minha assinatura. Foi nesse momento que algo dentro de mim quebrou. Percebi que gritar e lutar não funcionaria. Eles simplesmente me trancariam de novo, talvez em um lugar ainda pior. Então, quando eles voltaram, fingi estar derrotada. Pedi desculpas a Rafael, disse que tinha ficado sobrecarregada, que agora entendia. O alívio no rosto do meu pai foi repugnante. Rafael parecia vitorioso. Minha mãe me abraçou, sussurrou "obrigada" no meu ouvido como se eu tivesse feito um favor a ela. Apenas Hayden parecia enjoado com tudo aquilo. O casamento foi marcado para dali a 3 meses. Tempo suficiente para eu fazer meus planos. Aqueles 3 meses foram os mais longos da minha vida. Todas as manhãs eu acordava com a sensação de não conseguir respirar, sabendo que estava presa numa casa com pessoas que me viam como algo a ser vendido.
Rafael começou a aparecer quase todos os dias, trazendo presentes, sempre joias, caras, mas com um ar possessivo. Colares que pareciam coleiras, pulseiras apertadas demais. Me observava com aqueles olhos enquanto eu fingia estar grata. Minha pele se arrepiava toda vez que ele me tocava, colocando a mão na parte inferior das minhas costas e deixando-a ali tempo demais. Falava sobre nossa futura casa, uma mansão que ele tinha fora da cidade, onde eu estaria confortável enquanto ele trabalhava. Confortável como um animal de estimação numa jaula de luxo. Meu pai tratava tudo como uma transação de negócios que havia fechado com sucesso. Passou a falar de mim na terceira pessoa quando Rafael estava por perto. Dizia coisas como ela sempre foi boa com números, ou ela sabe entreter os convidados direito, vendendo minhas qualidades como se eu fosse um produto. Uma noite ouvi ele dizer a Rafael que eu me acalmaria depois do casamento, e que ele não precisava se preocupar com meu comportamento temporário. Minha mãe tentava jogar nos dois lados. À noite, ela entrava no meu quarto com aquele olhar triste, dizendo que entendia como aquilo era difícil, mas na mesma frase me mostrava revistas de casamento e falava como Rafael poderia me oferecer uma vida excelente. Quando perguntei como ela conseguia fazer isso comigo, ela disse que casamento era sobre construir um futuro, não sobre bobagens como amor ou atração. Disse que havia aprendido a valorizar meu pai com o tempo. Foi quando percebi que ela tinha passado por algo parecido, talvez não tão extremo, mas também tinha sido trocada. Hayden era o único que parecia enxergar o quão distorcido tudo era. Durante os jantares, ele me lançava olhares quando Rafael dizia algo particularmente nojento sobre me treinar para cuidar da casa dele. Começamos a ter conversas sussurradas quando ninguém estava por perto. Ele só tinha 19 anos, ainda dependia financeiramente dos nossos pais, e morria de medo do nosso pai, mas queria ajudar. Eu sabia que precisava fugir antes do casamento, mas não era tão simples quanto apenas sair correndo. Meu pai havia congelado minhas contas bancárias, dizendo que era para proteger meus interesses futuros. Pegou meu passaporte e meu documento, dizendo que era para manter em segurança enquanto cuidavam da papelada do casamento. Rafael contratou uma cerimonialista que claramente estava me vigiando, reportando tudo o que eu fazia. Eu não podia ir a lugar nenhum sozinha, sempre tinha que estar com minha mãe ou com a planejadora. Comecei com passos pequenos. Disse a Rafael que queria provar que poderia ser uma boa esposa e pedi para ajudar com os papéis dos negócios dele. Ele adorou, achando que eu finalmente estava aceitando meu papel. Usei isso para ter acesso às informações de contato dele, aprendi seus horários, descobri quando ele ficava inacessível. Passei a fingir entusiasmo com o casamento, trazendo detalhes de propósito só para fazer meu pai sair da sala para atender ligações de negócios, o que me dava chances de vasculhar o escritório dele. Descobri que meu pai estava com sérios problemas financeiros. A empresa dele estava falindo havia anos. A fusão com Rafael não era apenas lucrativa, era o que o impedia de ir à falência total. Foi aí que entendi por que ele estava tão desesperado, porque estava disposto a vender a própria filha. Aqueles 2 milhões não eram lucro, eram sobrevivência. A pior parte foi experimentar vestidos de noiva. Ficar ali com aqueles vestidos brancos enquanto minha mãe e a cerimonialista choravam dizendo o quanto eu estava linda. Tudo que eu conseguia pensar era que eu estava sendo vestida para o meu próprio funeral. Rafael insistia em ver fotos de cada vestido e mandava mensagens com suas opiniões, como se tivesse esse direito. O decote deveria ser mais baixo, quero ver mais pele, ele dizia. E minha mãe só assentia e pedia alterações. Todas as noites eu trancava a porta do quarto, empurrava móveis contra ela e chorava em silêncio no travesseiro. Os convites de casamento foram enviados. As pessoas começaram a me ligar para me parabenizar. Antigos colegas da escola mandavam mensagens dizendo como eu era sortuda por me casar com um homem tão rico. Ninguém questionava a diferença de idade. Ninguém perguntava se eu estava bem com aquilo. Eles só viam o dinheiro. Hayden foi quem me ajudou a recuperar meu documento. Criou uma briga enorme com nosso pai para me distrair enquanto eu entrava no escritório e arrombava o cofre. Não consegui pegar meu passaporte, mas pelo menos recuperei minha carteira de motorista. Comecei a juntar dinheiro aos poucos, pequenas quantias que minha mãe não notaria sumindo da bolsa. Vendi as joias que Rafael me dava em casas de penhores 2 cidades adiante, dizendo que estava indo fazer provas de vestido. As coisas pioraram quando Rafael decidiu que precisava me preparar para a vida de casada. Começou a organizar jantares privados, onde me interrogava sobre suas preferências, dizia exatamente como queria que sua casa fosse administrada, o que esperava de uma esposa. Disse que depois de casados eu não voltaria à universidade, que mulheres educadas eram más mães e que esperava filhos no primeiro ano. Sentava perto demais, colocava a mão na minha coxa embaixo da mesa e ignorava quando eu me afastava. Numa noite tentou me beijar. Quando virei o rosto, ele me empurrou contra a parede e disse que eu precisava me acostumar, porque faríamos muito mais do que apenas beijar, depois do casamento. Tive que me forçar a não reagir, a simplesmente congelar ao invés de empurrá-lo. Não podia correr o risco de ele contar ao meu pai que eu ainda resistia.
Fiquei parada, sentindo aquela boca nojenta e úmida no meu pescoço, suas mãos apertando minha cintura com força demais. 2 semanas antes do casamento, descobri que eles já tinham decidido onde eu iria morar, o que vestiria, até o que me seria permitido comer. Ouvi Rafael falando com meu pai sobre como não queria que eu engordasse depois do casamento, como mandaria a governanta controlar minhas refeições. Discutiam sobre mim como se eu fosse um cão de exposição que precisava manter a aparência. Foi quando Hayden finalmente se revoltou. Estávamos no quarto dele, eu contando o que tinha ouvido, e ele simplesmente se levantou e disse: "Foda-se isso. Vamos tirar você daqui." Disse que tinha guardado algum dinheiro para a faculdade que me daria. Não era muito, mas o suficiente para fugir, para me esconder em algum lugar onde Rafael e meu pai não pudessem me encontrar. Planejamos tudo em sussurros, durante a noite. Hayden criaria uma distração no dia anterior ao casamento, algo grande o bastante para que ninguém percebesse de imediato minha ausência. Eu pegaria um ônibus para a cidade, depois outro para atravessar o estado. Tinha uma amiga da universidade que me deixaria ficar com ela sem fazer perguntas. Não era perfeito, mas era alguma coisa. O que não previmos foi minha mãe encontrar a passagem de ônibus. Ela estava limpando meu quarto, algo que nunca fazia, e achou o bilhete escondido dentro de um livro. Voltei de mais um almoço horrível com Rafael e a encontrei sentada na minha cama, o bilhete na mão, o rosto pálido. Achei que ela fosse correr direto para o meu pai. Em vez disso, ela apenas me olhou com lágrimas nos olhos e perguntou: "Você o odeia tanto assim?" Não estava falando do meu pai, mas de Rafael. Como se essa fosse a única razão plausível para eu não querer me casar com um homem que poderia ser meu pai, que me via como propriedade. Não consegui mais mentir. Disse que sim, que o odiava. Odiava o jeito como ele me olhava, como me tocava, como falava sobre mim. Odiava que meu pai tivesse me vendido. Odiava que ela tivesse permitido isso. Comecei a chorar, todo medo, nojo e raiva finalmente saindo. Disse que não conseguia respirar quando ele estava por perto, que não conseguia dormir sabendo o que me esperava depois do casamento. Por um instante pensei que ela tivesse entendido. Ela me abraçou, acariciou meu cabelo como quando eu era pequena, sussurrou que sentia muito. Mas então disse: "Você vai aprender a conviver com isso." Eu aprendi. Aquilo quebrou algo dentro de mim. Percebi que ela não ia me ajudar, que na mente dela era assim que o mundo funcionava. As mulheres eram trocadas, usadas, controladas. Elas se adaptavam, sobreviviam ao ceder. Ela não contou ao meu pai sobre o bilhete, mas começou a me vigiar constantemente. Não me deixava sozinha com Hayden. Mandou a cerimonialista verificar minha bolsa sempre que saíamos. Minha única rota de fuga estava perdida. Na véspera do jantar de ensaio do casamento, Rafael apareceu com mais papéis, contratos, acordos comerciais entre ele e meu pai. Ouvi os dois conversando no escritório. Rafael dizia que queria tudo finalizado antes da cerimônia. Meu pai concordava, soando aliviado, até grato. Fiquei do lado de fora daquela porta, ouvindo-os discutir os termos da minha venda. Rafael dizia que transferiria o primeiro $1 milhão assim que a certidão de casamento fosse assinada. O segundo viria depois que eu provasse ser uma boa esposa por 6 meses. Eles tinham métricas para isso. Critérios escritos sobre como eu seria avaliada. Obediência, disponibilidade, aparência, fertilidade. Voltei para o meu quarto e vomitei. Sentei no chão do banheiro tremendo, percebendo que estava sem tempo, sem opções. Em menos de 48 horas, estaria legalmente presa a esse homem. Seria levada para sua casa, onde ninguém ouviria meus gritos, onde estaria completamente encarcerada. Naquela noite, criei um novo plano, desesperado. Se eu não podia escapar, teria que fazer Rafael desistir. Fazer ele decidir que eu não valia o investimento. O jantar de ensaio foi num restaurante caríssimo, que Rafael havia reservado inteiro. Todos os seus sócios estavam lá, pessoas da empresa do meu pai, parentes distantes que me olhavam com inveja ou pena. Sentei ao lado de Rafael na mesa principal. A mão dele ficava constantemente no meu joelho, apertando sempre que eu me afastava. Esperei até que todos estivessem presentes, até que todos os olhares estivessem sobre nós. Rafael se levantou para fazer um brinde, falando sobre como estava animado para me receber em sua vida, como era grato ao meu pai por lhe confiar seu maior tesouro. Foi então que me levantei, olhei ao redor para todos aqueles rostos e disse, na voz mais clara que já consegui: "Preciso que todos saibam que estou sendo forçada a este casamento. Que meu pai me trancou no porão por 2 dias quando recusei a proposta de Rafael. Que ele falsificou minha assinatura no contrato de casamento. Que Rafael está pagando $2 milhões para me casar contra minha vontade." A sala ficou completamente em silêncio. O rosto de Rafael se contorceu num olhar aterrorizante. Meu pai se levantou da cadeira, roxo de raiva, mas continuei. Contei tudo. Como Rafael falava em me treinar, os critérios para ser uma boa esposa, como haviam tirado meus documentos, controlado meus movimentos, planejado todos os aspectos da minha vida sem o meu consentimento. Terminei encarando diretamente os sócios de Rafael e perguntando: "É esse o tipo de homem com quem vocês querem estar associados?"
Alguém que precisa comprar uma esposa? Que tranca mulheres quando elas dizem não. Meu pai atravessou a sala num segundo, agarrou meu braço com tanta força que deixou marcas roxas, sussurrando com ódio que eu precisava calar a boca. Rafael tentava dar risada, dizendo que eu estava apenas emotiva, com medo do casamento, mas eu via nos rostos das pessoas o choque, o desconforto. Algumas mulheres pareciam fisicamente enojadas. Um dos colegas mais velhos de Rafael o encarava com desprezo absoluto. Meu pai me arrastou para fora do restaurante, praticamente me jogou dentro do carro. No caminho para casa, não disse uma palavra. Apenas um silêncio terrível, que me aterrorizava mais do que qualquer grito. Minha mãe chorava. Hayden parecia ao mesmo tempo orgulhoso e completamente apavorado. Quando chegamos, meu pai me puxou pelos cabelos, me arrastando em direção à porta do porão, gritando que eu tinha arruinado tudo, que destruía a família, que eu era apenas uma vadia ingrata que preferia destruir tudo ao invés de cumprir seu dever. Hayden tentou impedi-lo. Chegou a derrubá-lo no chão. Eles começaram a lutar enquanto eu corri para meu quarto e tranquei a porta. Podia ouvi-los ainda brigando, móveis quebrando, minha mãe gritando para que parassem. Sentei com as costas contra a porta, o coração batendo tão forte que achei que minhas costelas iam quebrar. Não sabia o que aconteceria agora. Não sabia se meu plano tinha funcionado ou se tinha piorado tudo. Só sabia que não podia voltar atrás. Não podia desfalar o que havia dito. Meu celular começou a vibrar com mensagens de Rafael, cada uma mais ameaçadora que a anterior. Me chamava de mentirosa, dizia que eu me arrependeria de tê-lo humilhado, que ninguém fazia papel de bobo dele e saía impune, que ele garantiria que eu não teria nada nem ninguém quando terminasse comigo. Então meu pai começou a esmurrar a porta. Podia ouvir a madeira estalando enquanto ele jogava todo o peso contra ela, gritando que me mataria com as próprias mãos antes de me deixar destruir tudo o que ele havia construído. Passei aquela noite barricada no meu quarto, ouvindo meu pai enlouquecer pela casa. Ele havia parado de tentar arrombar a porta depois que Hayden chamou a polícia, mas eu ainda o ouvia lá embaixo quebrando coisas, gritando sobre filhos ingratos e lealdade familiar. Meu celular não parava de vibrar com mensagens de Rafael, ameaças misturadas com tentativas bizarras de consertar a situação. Uma hora ele dizia que ia me destruir, na outra, oferecia perdão se eu pedisse desculpas publicamente. Como se eu tivesse feito algo errado. A polícia apareceu, falou com todos. De algum jeito, meu pai se recompôs, contou a eles que era apenas uma briga familiar causada pelo estresse do casamento. Eles nem sequer pediram para falar comigo separadamente. Simplesmente aceitaram a explicação dele e foram embora. Típico. Inúteis. Viram uma casa bonita num bairro bom, e presumiram que nada de verdadeiramente ruim poderia acontecer ali. Hayden dormiu no chão do lado de fora da minha porta naquela noite. Disse que não deixaria ninguém chegar até mim. Eu podia ouvir minha mãe chorando no quarto dela. A voz do meu pai subia e descia conforme ele alternava entre ameaçá-la e implorar que ela consertasse essa bagunça. Quando amanheceu, a casa estava estranhamente silenciosa. Tive medo de sair, mas eventualmente a fome e a necessidade de um banheiro que não fosse o do quarto me obrigaram a destrancar a porta. Encontrei Hayden ainda lá, com os olhos cansados, mas firme. Ele me acompanhou até o andar de baixo, mantendo-se entre mim e qualquer possível ameaça. A casa parecia ter sido atingida por um furacão. Vidros quebrados por toda parte, quadros derrubados das paredes, móveis virados, mas sem sinal dos nossos pais. Hayden disse que eles saíram bem cedo. Ouvi o carro saindo por volta das 5 da manhã. Nenhum de nós sabia para onde tinham ido, mas eu tinha um pressentimento horrível de que envolvia Rafael. Tremia tanto que mal conseguia segurar o telefone, mas precisava saber o que estava acontecendo. Liguei para minha mãe e nada. Para meu pai, direto para a caixa postal. Finalmente mandei mensagem para uma prima que faria parte do cortejo do casamento. Ela respondeu imediatamente. O casamento ainda estava de pé. Meus pais estavam dizendo a todos que eu tinha tido um colapso nervoso, mas que estaria melhor até a cerimônia. Estavam mentindo para todo mundo, inventando uma história na qual eu era mentalmente instável, ao invés de estar sendo vendida como propriedade. Senti que ia desmaiar. Hayden me fez sentar, trouxe água, ficava dizendo que daríamos um jeito, mas eu via o medo nos olhos dele também. Éramos apenas 2 jovens. Eu com 21, ele com 19. O que poderíamos fazer contra toda a força da determinação do nosso pai? Foi quando Rafael ligou. Quase não atendi, mas algo me dizia que eu precisava saber o que ele estava planejando. Ele disse que havia conversado com meu pai, que tinham chegado a um entendimento sobre meu surto. Disse que ainda estava disposto a seguir com o casamento, porque entendia que mulheres às vezes ficam emocionadas demais. Então a voz dele mudou, ficou mais dura. Disse que se eu não aparecesse no dia seguinte devidamente arrependida e pronta para ser uma boa esposa, ele garantiria que meu pai perdesse tudo, que Hayden perdesse o fundo da faculdade e seu futuro. Disse que tinha influência suficiente para destruir toda a nossa família. Passei as horas seguintes em pânico, tentando descobrir o que fazer.
Não podia fugir, não tinha para onde ir nem dinheiro e agora Rafael estaria vigiando. Não podia ficar. Meu pai literalmente me arrastaria até o altar, se fosse necessário. Me sentia completamente presa. Hayden e eu ainda tentávamos bolar um plano quando nossos pais voltaram. Meu pai parecia diferente, não estava mais furioso, mas sim frio, calculado. Minha mãe nem olhou para mim. Eles nos sentaram no que restava da sala de estar, e meu pai explicou um novo acordo. O casamento seguiria conforme planejado. Rafael generosamente havia concordado em ignorar meu surto emocional, com a condição de que eu fizesse uma declaração pública dizendo que estava estressada e que não quis dizer o que falei. Eu pediria desculpas aos sócios dele. Eu seria uma esposa exemplar. Em troca, Rafael ainda pagaria os $2 milhões e o negócio da família seria salvo. Se eu recusasse, Rafael não apenas retiraria sua oferta, mas também usaria suas conexões para garantir que a empresa do meu pai falisse por completo. Faria com que nenhum banco jamais emprestasse um centavo a ele. Arruinaria as chances de Hayden conseguir qualquer emprego decente no futuro. Meu pai disse tudo isso como se estivesse lendo uma proposta de negócios, não descrevendo a venda da vida da própria filha. Olhei para minha mãe, implorando com os olhos para que ela me ajudasse. Ela apenas encarou o chão e sussurrou que às vezes, sacrifícios precisavam ser feitos pela família, que eu precisava ser forte, que acabaria me adaptando. Foi aí que entendi de verdade que não havia saída. Ninguém viria me ajudar, ninguém lutaria por mim, exceto Hayden que estava tão preso quanto eu. Senti algo se quebrar dentro de mim, não quebrar de fraqueza, mas endurecer. Percebi que se eu quisesse sobreviver àquilo, precisava parar de esperar por um resgate. Precisava começar a pensar diferente. Disse ao meu pai que precisava de um tempo para pensar. Ele me olhou com desconfiança, mas disse que eu tinha até de manhã para recobrar o juízo. Avisou para eu não tentar fugir de novo. Disse que Rafael havia contratado pessoas para vigiar a casa, para garantir que seu investimento estivesse seguro. De volta ao meu quarto, fiquei sentada na cama, encarando a parede por horas, pensando sobre a vida que me aguardava. Ser propriedade de Rafael, gerar seus filhos, morrer lentamente por dentro enquanto todos fingiam que era normal. Não conseguia. Não faria isso. Mas também não via saída que não destruísse todas as pessoas que eu ainda amava. Hayden entrou no quarto por volta da meia-noite. Sentou ao meu lado. Ficamos em silêncio por um longo tempo. Até que, finalmente, ele perguntou se eu me lembrava de quando éramos crianças e fazíamos planos de fuga para apocalipses zumbis ou invasões alienígenas como sempre prometemos que ficaríamos juntos. Não importava o que acontecesse. Ele começou a chorar, e então disse que não podia assistir tudo isso acontecer comigo. Que preferia abrir mão do próprio futuro a me ver sendo sacrificada. Foi quando surgiu a ideia. Disse a Hayden que precisávamos encontrar algo com que barganhar, algo que fizesse Rafael recuar, sem destruir nossa família no processo. Se para eles isso era um negócio, então precisávamos transformar esse negócio em um mau investimento. Passamos a noite vasculhando tudo o que podíamos encontrar. Arquivos da empresa do meu pai, e-mails antigos, registros financeiros que Hayden conseguiu acessar pelo computador da família. Procurávamos qualquer coisa que pudéssemos usar. Encontramos muitas provas das dificuldades financeiras do meu pai, mas nada que pudesse ser usado contra Rafael. A manhã chegou rápido demais. Conseguíamos ouvir nossos pais se movendo lá embaixo, minha mãe chamando do corredor, dizendo que era a hora de começar a me arrumar. A cerimonialista logo chegaria para me vestir, fazer meu cabelo, garantir que eu estivesse perfeita para a venda. Foi quando Hayden encontrou um fio de e-mails antigos enterrado nos arquivos do meu pai. Conversas entre ele e Rafael, de 3 anos atrás, planejando isso. Planejando meu casamento desde que eu tinha 18 anos. Discutindo como me preparar para aceitar a ideia. Rafael mencionando que já tinha me notado desde os 16, em um piquenique da empresa do meu pai. Meu pai respondendo com sugestões de como maximizar o arranjo. Nunca uma única vez se perguntaram o que eu queria. Apenas calculavam o melhor momento de lucrar com o investimento. Senti náusea. Rafael vinha me observando, esperando, desde que eu ainda era menor de idade. E estava planejando com meu pai, enquanto eu ainda era legalmente uma criança. Tiramos capturas de tela de tudo. Mandei para o meu e-mail para o de Hayden para uma conta nova que criei só de segurança. Desci então e encontrei meus pais. Disse que precisava falar com Rafael antes da cerimônia. Precisava me desculpar direito em particular. Meu pai pareceu aliviado, achou que eu tinha cedido. Ligou para Rafael imediatamente para combinar. Rafael chegou com aquele ar de superioridade como se tivesse vencido. Meu pai nos deixou sozinhos no escritório, o último ato de cortesia, antes de me entregar ao meu novo dono. Assim que a porta se fechou, a máscara de Rafael caiu. Disse que eu pagaria por cada segundo de humilhação que causei. Que depois do casamento eu aprenderia exatamente o que acontece com esposas desobedientes. Apenas o encarei, com calma, e mostrei os e-mails. Vi o rosto dele mudar enquanto percebia.
Disse a ele que se não desistisse daquele casamento e se afastasse da nossa família completamente, aquelas mensagens seriam enviadas para todos os seus contatos, imprensa, sócios, qualquer pessoa que quisesse saber que ele estava tentando adquirir uma garota adolescente através do pai dela. Não era tecnicamente legal, já que nada aconteceu enquanto eu era menor, mas destruiria sua reputação. Ninguém faria negócios com ele de novo. Ele tentou pegar meu celular. Dei um passo para trás. Disse que tudo já estava salvo em vários lugares, que Hayden também tinha cópias com instruções do que fazer se algo me acontecesse. Pela primeira vez, vi medo nos olhos dele. Exigi que ele cancelasse o casamento, devolvesse todos os contratos assinados com meu pai e sumisse da nossa vida. Ele tentou argumentar, ameaçar. Mas eu só mantinha o dedo pairando sobre o botão enviar de um e-mail com tudo anexado, endereçado à lista inteira de contatos dele. Finalmente ele cedeu. Concordou com tudo. Vi ele sair, e ainda não conseguia acreditar que tinha funcionado. Meu pai entrou momentos depois com o rosto pálido. Rafael havia contado que tudo estava cancelado. Sem fusão, sem dinheiro, sem casamento. Ele perdeu o controle e começou a gritar comigo, dizendo que eu havia destruído nossa família. Perguntava o que eu tinha feito, o que eu tinha dito para fazer Rafael recuar. Só o encarei. Aquele homem que me criou, que me ensinou a andar de bicicleta, que me ajudou com os deveres de casa, e depois tentou me vender como gado. E não senti nada além de pena. Disse a ele que sabia dos e-mails, que sabia que ele planejava isso há anos. Vi o choque no rosto dele, depois a tentativa de calcular como girar a narrativa, como justificar. Cortei antes que começasse. Disse que ele tinha uma escolha, me deixar voltar para a universidade, seguir minha vida, ou eu mandaria os e-mails para todos e destruiria a reputação dele, do mesmo jeito que ele quase destruiu minha vida. Minha mãe chorava na porta. Hayden estava logo atrás dela. Meu pai os olhou, depois me encarou de novo. Perguntou por que eu estava fazendo aquilo com ele, como se eu estivesse o machucando, como se ele fosse a vítima. Foi quando minha mãe finalmente encontrou a própria voz. Disse que já era o bastante. Que tinha ficado calada enquanto ele jogava o futuro deles fora, tomava decisões ruins, e tentava resolver tudo vendendo a própria filha. Mas que não veria ele me culpar pelos próprios fracassos. As próximas horas foram um borrão. Ligações para cancelar o casamento, convidados sendo informados de uma emergência familiar, os pertences de Rafael sendo retirados da nossa casa. Meu pai se trancou no escritório. Não falou mais com ninguém. Minha mãe se movia pela casa em silêncio, parecendo aliviada, e apavorada com o que poderia acontecer a seguir. Naquela noite arrumei minhas coisas. Não podia mais ficar ali. Hayden me ajudou a colocar tudo no carro. Me fez prometer que ligaria quando chegasse na casa da minha amiga. Me abraçou com tanta força que mal consegui respirar. Minha mãe ficou na entrada de casa, chorando. Disse que sentia muito, que deveria ter me protegido, que tinha sido fraca. Ainda não consegui perdoá-la, mas disse que talvez, um dia. Meu pai nunca saiu para se despedir, mas pude vê-lo pela janela do escritório, me observando enquanto eu ia embora. Não sei se estava com raiva, envergonhado, ou só calculando o próximo passo. Não importava mais. Faz 6 meses desde então. Estou de volta à universidade, terminando meu curso. A empresa do meu pai acabou falindo. Descobri que Rafael fez questão de garantir isso, seu último ato de vingança. Meus pais tiveram que vender a casa e se mudar para um lugar menor. Minha mãe liga de vez em quando, tentando reconstruir algum tipo de relação. Meu pai nunca liga. Hayden se mudou comigo, transferiu para uma faculdade próxima. Disse que não conseguia mais viver naquela casa depois de tudo. Ainda tenho as capturas de tela. Só por precaução, caso Rafael algum dia resolva tentar algo de novo. Mas na maior parte do tempo, tento focar em construir uma vida que pertença só a mim. 6 meses se passaram. A vida ainda não é perfeita, talvez nunca seja, mas ela finalmente é minha. Voltei à universidade, estou terminando meu curso, e acordo todos os dias com a certeza de que não pertenço mais a ninguém. Ninguém decide por mim. Ninguém me tranca. Ninguém me vende. Hayden mora comigo agora. Nós dois ainda estamos nos curando de formas diferentes, mas estamos seguros. Ele voltou a sorrir, e isso vale mais do que qualquer dinheiro que Rafael ou meu pai tenham prometido um dia. Minha mãe liga às vezes. Ainda tenta reconstruir alguma coisa, e eu estou tentando também. O perdão leva tempo. A confiança ainda mais. Mas talvez, um dia, a gente chegue lá. Nunca mais vi Rafael. Mas ainda tenho todos os arquivos, guardados em nuvem com cópias de segurança. Só por precaução. Porque agora eu sei do que as pessoas são capazes quando têm poder nas mãos e nenhuma consciência para guiá-las. Não sou mais a menina que chorava atrás de uma porta trancada. Nem a noiva com um vestido branco que parecia um caixão. Agora sou uma mulher que sobreviveu ao pior que sua própria família pôde fazer. E ainda assim escolheu viver, recomeçar, não se calar. Essa história poderia ter acabado de tantas formas diferentes. Mas ela termina aqui, com liberdade, com coragem, com esperança.